Naquela fazenda havia uma porta que ninguém ousava tocar depois do anoitecer. A madeira rangeu 3 vezes antes que Mariarana percebesse. Não era o vento, nem os ratos que infestavam o porondá. Casa Grande era algo sendo arrastado devagar, deliberadamente, por baixo da porta do quarto que ninguém abria há 20 anos. Um pedaço de pano sujo, manchado, enrolado em volta de algo duro. Mariarana olhou para os lados. O corredor estava vazio. A casa dormia sob o peso da madrugada. O lampião pendurado na parede tremia com a brisa que entrava pela janela entreaberta, projetando sombras, dançantes sobre o assoalho de tábuas largas. Lá fora, os grilos cantavam. Dentro, apenas o silêncio espesso que precede as descobertas perigosas. Mas aquilo estava vivo. Mariarana ajoelhou-se. Devagar, o coração batendo forte contra as costelas, suas mãos tremiam quando alcançaram o tecido. Estava úmido, frio. Cheirava a mofo e a algo mais, a algo humano. Suor velho misturado com desespero. Desenrolou o pano com cuidado. Dentro havia um pedaço de carvão e um fragmento de papel amarelado, quase desfeito nas bordas. Palavras escritas com letra trêmula, irregular, como se traçadas por quem há muito não segurava nada para escrever. Água, por favor. Mariarana sentiu o ar escapar dos pulmões. Virou-se para a porta trancada, aquela porta de madeira maciça que todos na Fazenda Santo Antônio conheciam, mas sobre a qual ninguém jamais falava. Aproximou o ouvido da fenda estreita entre a porta e o chão. Respiração fraca, mas real. Alguém estava ali dentro. Antes de continuarmos, verifique se você já está inscrito no canal e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história sobre um quarto trancado. É a revelação de como o silêncio pode ser a mais cruel das prisões. Mariarana havia chegado à Fazenda Santo Antônio 7 anos antes, trazida de uma propriedade menor no interior de Minas Gerais. Tinha 15 anos quando pisou pela primeira vez no terreiro amplo, cercado por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A Casa Grande erguia-se imponente no topo da colina, com suas paredes caiadas, janelas altas protegidas por gelosias de madeira trabalhada e um jardim frontal onde cresciam roseiras importadas que Dona Eulália que dava. Pessoalmente, Dona Eulália Sampaio de Albuquerque. Assim, uma mulher de 52 anos, porte altivo, cabelos grisalhos sempre presos em coque impecável, vestidos de seda preta que farfalhavam quando ela atravessava os cômodos. Viúva há uma década, comandava a fazenda com mão de ferro revestida de luvas de renda. Ninguém a contrariava, ninguém questionava suas ordens. E havia uma ordem em particular que era repetida a cada nova pessoa que chegava à propriedade. O quarto do segundo andar, no corredor leste, permanece trancado. Ninguém se aproxima, ninguém pergunta, ninguém menciona. Mariarana ouviu isso no seu primeiro dia, dito pela mucama mais velha, Rosa, uma mulher de quase 60 anos que servia na casa desde menina. Rosa falava baixo, os olhos desviando para o chão, como se as próprias palavras pudessem atrair. Castigo. Por quê? Mariarana havia perguntado, ainda inocente. Rosa apenas balançou a cabeça. Perguntas trazem açoite, silêncio traz paz. Escolha a paz, menina, durante 7 anos. Mariarana escolheu a paz. Limpava os quartos, lavava as roupas de cama bordadas, servia o café da manhã na varanda quando os fazendeiros vizinhos vinham visitar. Via Dona Eulália receber padres, comadres, afilhados, autoridades locais. Via sorrir educadamente, falar sobre o clima, sobre as colheitas, sobre a política do império. Via a máscara perfeita de respeitabilidade que ela usava como se fosse a própria pele. Mas também via outras coisas. Via Dona Eulália subir as escadas toda noite, sempre à mesma hora, com uma bandeja coberta por pano branco. Via entrar no corredor leste, desaparecer por alguns minutos e retornar com a bandeja vazia, o rosto tenso, os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou como se estivesse lutando para não chorar. Ninguém comentava, ninguém olhava. Era como se aqueles minutos não existissem, apagados da realidade pelo acordo coletivo de fingir que certas coisas simplesmente não aconteciam. Mariarana aprendeu a desviar o olhar. Também aprendeu a seguir com suas tarefas, a manter a cabeça baixa,
a obedecer sem questionar. A sobrevivência dependia disso. Escravos curiosos não duravam muito tempo. Ela vira açoites. Vira gente sendo vendida para longe, separada de filhos, de mães, de tudo que conheciam. Vira o que acontecia com quem desafiava a ordem das coisas. Então permaneceu em silêncio até aquela madrugada, até o pano surgir por baixo da porta, até ler aquelas 2 palavras escritas com desespero contido: água, por favor. Agora, ajoelhada no corredor escuro, com um pedaço de papel tremendo entre os dedos, Mariarana sentia algo diferente crescendo dentro do peito. Não era coragem, coragem era luxo de quem tinha escolhas. Era outra coisa, algo mais antigo, mais profundo, a incapacidade de continuar fingindo não ver o que estava bem diante dos olhos. Havia uma pessoa ali dentro, uma pessoa que implorava por água, uma pessoa esquecida, trancada, apagada da existência por vontade de dona. Eulália. Mariarana levantou-se devagar, as pernas fracas. Precisava pensar, precisava decidir. Água era fácil de conseguir, havia jarros por toda a casa, mas passar água por baixo da porta significava reconhecer o que estava acontecendo, significava participar, significava cruzar uma linha da qual não havia retorno. Olhou para o corredor vazio. A casa continuava dormindo. Lá fora, a madrugada começava a clarear, tingindo o céu de cinza antes do sol nascer. Em poucas horas, a rotina recomeçaria. Dona Eulália desceria para o café. Rosa acenderia o fogão a lenha. O capataz sairia para vistoriar os trabalhadores nos cafezais. Tudo continuaria como sempre foi, menos para quem estava trancado naquele quarto. Menos para Mariarana, que agora sabia. Ela dobrou o papel com cuidado e escondeu dentro do bolso do vestido. Pegou o pano sujo e fez o mesmo. Depois, caminhou até a cozinha com passos silenciosos, pegou um copo de barro e encheu com água fresca do filtro de pedra. Voltou ao corredor, ajoelhou-se novamente e empurrou o copo devagar por baixo da porta, observando-o desaparecer na escuridão do outro lado. Houve um momento de silêncio absoluto, então o som de alguém se arrastando, o copo sendo puxado, a água sendo bebida em goles desesperados, rápidos, como se aquela pessoa temesse que alguém fosse tirar o copo antes que terminasse. Depois, o copo foi devolvido vazio e junto com ele veio outro pedaço de papel. Desta vez, apenas uma palavra: obrigado. Mariarana pegou o papel, leu e sentiu algo quebrar dentro de si. Não era medo, não era raiva. Era algo que ela não conseguia nomear completamente, mas que a fazia entender uma coisa com absoluta clareza. Ela não podia mais fingir que não via. Não podia mais escolher a paz que Rosa havia mencionado anos atrás, porque certas pazes custam a alma de quem as aceita, e Mariarana ainda tinha a sua. Guardou o segundo papel junto com o primeiro, escondidos no fundo do bolso. Levantou-se, pegou o copo vazio e caminhou de volta para a cozinha. Suas mãos não tremiam mais. Havia tomado uma decisão sem precisar pronunciá-la em voz alta. Quando chegou à cozinha, Rosa já estava lá, acendendo o fogão a lenha, preparando a primeira fornada depois do dia. Acordou cedo hoje, disse Rosa, sem erguer a voz acima de um sussurro. Não consegui dormir, respondeu Mariarana, guardando o copo no lugar de sempre. Café está quase pronto. Dona Eulália desce daqui a meia hora. Hoje vem visita. Quem vem? O barão de Itapeva e a esposa. Vão falar sobre o casamento da filha deles com o sobrinho de Dona Eulália. Mariarana começou a separar as toalhas de renda portuguesa, mas sua mente estava no corredor leste. Estava tentando imaginar quem seria capaz de escrever aquelas palavras com letra tão frágil, tão desesperada. Quem Dona Eulália mantinha ali e por quê? Enquanto preparava a mesa para o café da manhã. Arrumando as xícaras de porcelana pintada à mão, os pratinhos de prata, Mariarana observava tudo com olhos diferentes. Via a riqueza, via o luxo, via os móveis importados, os quadros de santos nas paredes, os castiçais de cristal, e pensava na pessoa trancada no andar de cima, bebendo água como se fosse o maior tesouro do mundo. Quando Dona Eulália desceu para o café, ela estava impecável, como sempre, vestido de seda cinza escuro, colar de pérolas ao pescoço, cabelos perfeitamente arrumados. Sentou-se à cabeceira da mesa, abriu o guardanapo de linho sobre o colo e esperou ser servida. Mariarana serviu o café em silêncio,
mantendo os olhos baixos como era esperado, mas sentia o peso dos papéis no bolso. Sentia o gosto daquela palavra obrigado ecoando em sua mente como um sino, que não para de tocar. Mariarana, a voz de Dona Eulália cortou o silêncio. Sim, senhora, hoje teremos visitas importantes. Quero tudo perfeito, as toalhas, a prataria, as flores no jardim, tudo. Sim, senhora. E Mariarana? Sim. Dona Eulália a encarou pela primeira vez naquela manhã. Seus olhos eram frios, calculistas, do tipo que avaliava as pessoas como se fossem peças de mobília. Úteis ou dispensáveis. Você é uma boa menina, obediente, discreta. Gosto disso. Continue assim. Não era elogio, era aviso. Mariarana abaixou a cabeça. Sim, senhora, mas dentro de si algo já havia mudado. Algo que Dona Eulália não podia ver, não podia controlar, não podia trancar em quarto escuro e fingir que não existia. A certeza de que silêncio não era paz, era cumplicidade. E Mariarana não seria mais cúmplice. O dia avançou com a rotina habitual da casa grande. Rosa comandava a cozinha, preparando doces finos e salgados para a recepção da tarde. Mariarana que dava dos quartos, trocava as roupas de cama, varria os corredores, mas cada vez que passava perto do corredor leste, seu coração acelerava. A porta continuava fechada, trancada, silenciosa, mas agora Mariarana sabia que havia alguém ali, alguém com fome, com sede, com desespero suficiente para pedir ajuda através de bilhetes escritos em pedaços de papel velho, no meio da tarde, enquanto Dona Eulália recebia o barão de Itapeva e sua esposa na sala de visitas. Mariarana aproveitou o momento. A casa inteira estava focada nos convidados ilustres. O capataz supervisionava os trabalhadores nos cafezais. Rosa e as outras escravas estavam ocupadas servindo chá e quitutes. Ninguém olhava para o segundo andar. Ninguém prestava atenção no corredor leste. Mariarana subiu as escadas com uma bandeja. Nas mãos, tinha preparado tudo com cuidado: pão fresco, um pedaço de queijo, frutas, água limpa em um jarro pequeno. Cobriu tudo com um pano branco, igual ao que Dona Eulália usava quando subia à noite. Seu coração batia tão forte que ela temia que alguém pudesse ouvir. Quando chegou à porta trancada, ajoelhou-se rapidamente. Não havia tempo para hesitação, não havia espaço para medo. Apenas a certeza de que, se não fizesse nada agora, nunca mais teria coragem. Empurrou o prato com pão e queijo por baixo da porta, depois o jarro com água. Eram objetos pequenos, achatados o suficiente para passar pela fresta estreita. Do outro lado, houve movimento imediato, o som de alguém se arrastando pelo chão, respiração ofegante, mãos tremendo ao pegar o prato. Mariarana esperou, o ouvido com o lado à madeira, ouviu a pessoa comer devagar, como se cada pedaço de pão fosse precioso demais para ser desperdiçado. Ouviu a água sendo bebida em pequenos goles, ouviu um suspiro de alívio tão profundo que parecia vir de um lugar muito além do corpo físico. E então, depois de alguns minutos, o prato vazio foi devolvido com outro bilhete. Mariarana pegou-o com mãos trêmulas e leu. A luz fraca que entrava pela janela do corredor. Quem é você? 3 palavras simples, mas carregadas de tanta esperança que Mariarana sentiu os olhos arderem. Pegou o pedaço de carvão que tinha trazido escondido no bolso, o mesmo carvão que a pessoa do outro lado havia usado para escrever. Virou o papel e escreveu sua resposta na parte de trás. Mariarana, vou ajudar. Empurrou o papel de volta por baixo da porta. Houve silêncio absoluto por um momento que pareceu se esticar para sempre. Depois, outro papel surgiu. Desta vez, a letra estava ainda mais trêmula, quase ilegível. Meu nome é Pedro. Estou aqui há 20 anos. Ela é minha mão. Mariarana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Pedro, filho de Dona Eulália, trancado pela própria mãe durante 2 décadas. As mãos de Mariarana tremiam, tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Leu de novo, palavra por palavra, tentando processar o que aquilo significava. Um filho escondido, apagado da existência como se nunca tivesse nascido. Por quê? Que tipo de mãe faria isso? Que tipo de vergonha, que tipo de segredo poderia justificar trancar o próprio filho em um quarto durante 20 anos? Mariarana olhou ao redor como se alguém pudesse ler seus pensamentos.
o corredor estava vazio. Lá embaixo, ouvia as vozes abafadas da sala de visitas, risadas educadas, conversas sobre casamentos, heranças, negócios. A vida normal da elite, que se sustentava sobre silêncios cuidadosamente guardados. Escreveu outra pergunta. Por que ela fez isso? A resposta demorou mais tempo para vir, quando o papel finalmente surgiu de volta. Trazia apenas uma palavra que explicava tudo, nada ao mesmo tempo. Defeito. Mariarana fechou os olhos. Entendeu imediatamente. Não precisava de mais detalhes, já tinha visto suficiente do mundo para saber como as famílias ricas lidavam com filhos que nasciam diferentes. Filhos que não correspondiam à imagem perfeita que precisavam projetar para a sociedade. Escondiam, apagavam, fingiam que nunca existiram. E Pedro havia pago o preço dessa vergonha por 2 décadas. Mariarana guardou todos os papéis no fundo do bolso, pegou a bandeja vazia e desceu as escadas tão silenciosamente quanto tinha subido. Quando chegou à cozinha, Rosa a olhou com aquela expressão que conhecia bem demais. Onde você estava? Arrumando os quartos do 2º andar, respondeu Mariarana, lavando rapidamente o prato e o jarro. Rosa não disse nada, mas seus olhos falavam volumes. Ela sabia. Talvez não soubesse exatamente o quê, mas sabia que algo havia mudado, que Mariarana tinha cruzado alguma linha invisível. Cuidado, menina, murmurou Rosa, voltando a mexer a panela no fogão. Curiosidade mata mais que açoite. Eu sei, sabe mesmo? Mariarana parou, as mãos ainda molhadas da água da pia. Olhou para Rosa, para aquela mulher que tinha sobrevivido décadas de escravidão ao escolher a paz que vinha do silêncio. Sei, mas tem coisas que a gente não pode ignorar só porque é mais seguro fingir que não viu. Rosa balançou a cabeça devagar, os ombros curvados sob o peso de tantos anos de obediência forçada. Você é jovem ainda, acha que pode consertar o mundo, mas o mundo não quer ser consertado, menina. Ele quer continuar como está, custe o que custar. E quem tenta mudar paga. Então a gente paga. Você não entende o preço. Entendo sim. Melhor do que você imagina. Mariarana saiu da cozinha antes que Rosa pudesse responder. Não estava com raiva da mulher mais velha, estava com raiva do sistema que transformava pessoas. Como Rosa em cúmplices silenciosas da própria opressão, do medo que fazia todo mundo abaixar a cabeça e fingir não ver. Mas Pedro tinha visto, tinha vivido, tinha sobrevivido 20 anos dentro daquele quarto, esperando que alguém, qualquer pessoa, finalmente reconhecesse que ele existia. E agora Mariarana sabia e não podia desfazer esse conhecimento. Não podia voltar a ser quem era antes daquela madrugada, antes do pano puxado por baixo da porta, antes de ler aquelas palavras escritas com desespero contido. Aquela noite, depois que os convidados foram embora e a casa mergulhou no silêncio da madrugada, Mariarana subiu novamente. Levou mais comida, mais água e um cobertor que tinha pegado do armário de roupas velhas sem que ninguém notasse. Dessa vez, junto com a comida, deixou um bilhete: não vou te abandonar, prometo. A resposta veio rápida, tão rápida que parecia que Pedro estava ali, colado à porta, aguardando qualquer sinal de que não estava sozinho no mundo. Obrigado. Você é a primeira pessoa em 20 anos que não finge que eu não existo. Mariarana leu aquilo e sentiu algo endurecer dentro do peito. Não era apenas compaixão, era raiva, uma raiva fria, calculada, do tipo que não explode em gritos, mas que queima devagar, transformando tudo em sua volta. Dona Eulália dormia no quarto ao lado do corredor, protegida por paredes grossas e pelo respeito que seu nome inspirava. Dormia tranquila, talvez ou talvez não. Talvez ela também ouvisse os sons vindos daquele quarto trancado. Talvez ela também soubesse exatamente o que estava fazendo e escolhesse fazer mesmo assim, porque era mais fácil, porque era mais conveniente, porque a reputação valia mais que a vida do próprio filho. Mariarana voltou para seu quarto na senzala, mas não conseguiu dormir. Ficou deitada no catre estreito, olhando para o teto de sapé, pensando em Pedro, pensando no que 20 anos de solidão faziam com uma pessoa, pensando em como ele ainda conseguia escrever obrigado com tanta gentileza apesar de tudo, e pensando em como ela ia tirá-lo dali. Porque agora não era mais só sobre dar água e comida, era sobre restituir a humanidade que Dona Eulália tinha tentado apagar.
Era sobre provar que algumas coisas não podem ser trancadas para sempre, nem mesmo atrás das portas mais pesadas, nem mesmo pelos 20 anos mais cruéis. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina perigosa. Toda madrugada, antes do sol nascer, Mariarana subia ao segundo andar com comida escondida debaixo do avental, pão, frutas, queijo, às vezes um pedaço de carne que tinha sobrado do jantar de Dona Eulália. Nada que Rosa pudesse notar faltando, nada que levantasse suspeitas. E sempre havia bilhetes. Pedro escrevia sobre tudo, sobre como o tempo tinha perdido significado dentro daquele quarto, sobre como ele contava os dias pelas mudanças da luz que entrava pela fresta embaixo da porta dourada de manhã, prateada à tarde, escura à noite, sobre como tinha aprendido a ler sozinho, usando velhos jornais que sua mãe deixava cair no chão quando entrava uma vez por dia para trocar o balde que servia de latrina. Aprendi as letras olhando os anúncios de escravos fugidos, escreveu ele certa vez. Irônico, não? Eu também sou um fugido, mas ao contrário, fugido para dentro ao invés de para fora. Mariarana guardava cada papel e escondia todos no fundo de um buraco que tinha cavado debaixo de seu catre na senzala, coberto por uma pedra solta. Eram provas, eram testemunhos, eram a voz de alguém que o mundo tinha tentado calar. Na terceira noite, ela perguntou o que ninguém mais tinha coragem de perguntar: qual é o seu defeito? A resposta veio horas depois, como se Pedro tivesse lutado consigo mesmo antes de decidir confiar nela completamente. Nasci com a perna esquerda torta, não consigo andar direito, manco. Minha mãe disse que isso envergonharia a família, que as pessoas ririam, que eu arruinaria as chances de casamento das minhas irmãs. Então ela me escondeu, disse para todos que eu tinha morrido de febre ainda bebê, fez um funeral falso, chorou na igreja e me trancou aqui. Mariarana leu aquilo 3 vezes antes de conseguir processar completamente. 20 anos de prisão por causa de uma perna torta. 20 anos roubados de uma vida porque Dona Eulália valorizava mais a aparência de perfeição do que a existência do próprio filho. Mariarana escreveu de volta com a mão tremendo de raiva. Isso não é defeito. Isso é crueldade dela, não sua. A resposta de Pedro foi tão simples que partiu o coração de Mariarana. Você é a primeira pessoa que me diz isso. Naquela noite, Mariarana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de sapê da senzala, escutando os roncos dos outros escravos, o choro abafado de alguma criança, o vento que assobiava pelas frestas das paredes de pau a pique. Pensou em sua própria vida, em como tinha sido arrancada da família aos 15 anos, vendida para a fazenda Santo Antônio como se fosse gado, em como tinha aprendido a sobreviver abaixando a cabeça, obedecendo ordens, tornando-se invisível, mas pelo menos ela tinha céu sobre a cabeça quando queria, pelo menos podia sentir o sol na pele, pelo menos podia conversar com outras pessoas, mesmo que fossem conversas cautelosas, sempre com medo de dizer a coisa errada. Pedro não tinha nada disso. Pedro tinha apenas 4 paredes, escuridão e uma mãe que o visitava uma vez por dia para deixar comida e recolher dejetos, tratando-o como problema a ser administrado, não como filho a ser amado. No dia seguinte, Mariarana tomou uma decisão. Esperou até a tarde, quando Dona Eulália estava no jardim supervisionando o corte das roseiras. Esperou até Rosa estar ocupada na cozinha. Esperou até ter certeza de que ninguém olhava e então pegou a chave. Tinha visto onde Dona Eulália guardava, no seu quarto, dentro de uma caixinha de madeira trabalhada que ficava na penteadeira. Mariarana limpava aquele quarto toda semana, sabia exatamente onde estava cada objeto, cada gaveta, cada segredo pequeno que as pessoas ricas achavam que podiam esconder de quem servia. Subiu as escadas com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Entrou no quarto de Dona Eulália, abriu a caixinha. Lá estava uma chave de ferro, pesada, antiga, a única chave que abria aquela porta trancada no corredor leste. Mariarana pegou-a, fechou a caixinha e saiu antes que pudesse se arrepender. Guardou a chave no bolso mais fundo do avental e voltou para suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Mas suas mãos tremiam, suas pernas tremiam, todo o seu corpo vibrava com a consciência do que tinha acabado de fazer. Roubar de Dona Eulália era crime punível com açoite público.
às vezes com venda para longe, às vezes com coisas piores. Mas Mariarana não se importava mais. Algumas coisas valiam o risco. Naquela madrugada, ela subiu ao segundo andar pela última vez, carregando apenas comida. Quando chegou à porta, ajoelhou-se e escreveu um bilhete rápido. Tenho a chave. Vou abrir a porta amanhã. Noite, prepare-se. Empurrou o papel por baixo da porta e esperou. A resposta veio quase imediatamente. A letra estava mais trêmula que nunca, como se Pedro estivesse chorando enquanto escrevia. Não faça isso. Ela vai te matar, vai te destruir. Não vale a pena. Mariarana sorriu na escuridão. Sorriu porque Pedro, mesmo depois de 20 anos de abandono, ainda se preocupava mais com a segurança dela do que com a própria liberdade. Escreveu de volta. Vale sim. Você merece ver o sol, merece respirar ar livre, merece ser tratado como pessoa, não como vergonha escondida. E eu vou te dar isso. Custe o que custar. Houve silêncio do outro lado da porta. Depois, outro papel surgiu. Desta vez trazia apenas 3 palavras, mas eram as palavras mais pesadas que Mariarana já tinha lido. Por que me ajuda? Ela ficou olhando para aquela pergunta por um longo tempo. Pensou em todas as respostas possíveis porque era certo, porque era justo, porque ninguém merecia viver assim. Mas a verdade era mais simples e mais profunda que tudo isso. Escreveu devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Porque, se eu não fizer nada, vou me tornar igual a todos que fingiram não saber. Eu não quero ser essa pessoa, não posso ser. A resposta de Pedro veio depois de uma pausa longa. Obrigado por me ver, por não fingir que eu não existo, por ser corajosa quando ninguém mais foi. Mariarana guardou aquele papel, junto com todos os outros, voltou para a senzala, deitou-se no catre e, pela primeira vez em dias, dormiu profundamente, porque tinha um plano, porque tinha propósito, porque sabia exatamente o que ia fazer. O dia seguinte passou devagar, como mel escorrendo. Mariarana cumpriu suas tarefas com a mesma eficiência de sempre. Limpou os quartos, trocou as roupas de cama, serviu as refeições, manteve a cabeça baixa e os olhos discretos. Rosa a observava com desconfiança crescente, mas não disse nada. Talvez porque soubesse que palavras não mudariam nada. Talvez porque, no fundo, uma parte dela admirava a coragem de Mariarana, mesmo discordando da decisão. Dona Eulália passou o dia recebendo visitas. O padre veio para o chá da tarde, 2 comadres. Apareceram para falar sobre o próximo baile na fazenda vizinha. Tudo muito civilizado, muito educado, muito correto. E durante todo esse tempo, a chave queimava no bolso de Mariarana como brasa viva. Quando a noite finalmente chegou e a casa mergulhou no silêncio da madrugada, Mariarana subiu as escadas pela última vez, como cúmplice silenciosa. Na próxima vez que subisse, seria como libertadora. Parou diante da porta trancada, tirou a chave do bolso, segurou-a com mãos que não tremiam mais. Tinha passado do ponto de hesitação, tinha cruzado a linha que separava pensar em fazer algo de realmente fazer. Empurrou um último bilhete por baixo da porta. Estou aqui. Vou abrir agora. Não tenha medo. Do outro lado, ouviu Pedro se mover, ouviu a respiração acelerada dele. Ouviu o som de alguém se preparando para o momento que tinha esperado por 2 décadas. Mariarana colocou a chave na fechadura, girou devagar. A tranca cedeu com um clique seco que ecoou pelo corredor. Vazio. E, pela primeira vez em 20 anos, a porta se abriu. O que Mariarana viu do outro lado mudou tudo. Não era apenas um quarto, era uma cela, pequena, escura, sem móveis além de um catre estreito e um balde no canto. As paredes estavam marcadas com riscos centenas, milhares de riscos feitos com carvão, pedra, unha. Cada risco representava um dia. Cada risco era um testemunho silencioso de tempo roubado. E no meio daquele espaço mínimo, encolhido contra a parede mais distante, estava Pedro. Tinha a idade de Mariarana, talvez um pouco mais, 20 e poucos anos no máximo, mas parecia mais velho, magro demais, pele pálida demais por nunca ter visto o sol, cabelos longos e desgrenhados caindo sobre os ombros, barba mal feita crescendo em manchas irregulares, e os olhos. Olhos que tinham visto muito pouco do mundo, mas entendiam demais sobre o sofrimento. Ele olhou para Mariarana como se estivesse olhando para um fantasma,
como se não conseguisse acreditar que aquele momento era real. Você veio, sussurrou ele, a voz rouca de quem passava dias inteiros sem falar com ninguém. Eu prometi, respondeu Mariarana. E naquele momento, com a porta aberta e Pedro olhando para ela com aqueles olhos cheios de lágrimas não derramadas, Mariarana entendeu que não havia mais volta. Tinha libertado mais que um prisioneiro. Tinha libertado uma verdade que Dona Eulália tinha tentado enterrar viva. E verdades assim não voltam para dentro da caixa, não importa o quanto alguém tente. Mariarana entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, deixando apenas uma fresta aberta para a luz do corredor entrar. Não podia acender o lampião, não podia fazer barulho, não podia deixar ninguém saber que aquela porta tinha sido aberta. Pedro continuava encostado na parede, os olhos arregalados, como se ainda não conseguisse processar que aquilo estava realmente acontecendo. Posso chegar perto? Perguntou Mariarana baixinho. Ele assentiu devagar. Mariarana deu 3 passos, até ficar ao lado do catre, onde Pedro estava sentado. De perto, conseguia ver melhor os efeitos de 20 anos de confinamento. A pele tão pálida que parecia quase translúcida à luz fraca. As mãos magras, dedos longos manchados de carvão, das centenas de bilhetes que tinha escrito. Os ombros curvados de quem passou anos encolhido em espaço pequeno demais e a perna esquerda dobrada em ângulo. Diferente da direita, não era algo grotesco, não era algo que causaria horror, era apenas diferente, apenas humano. Ela te trancou por causa disso? Perguntou Mariarana, apontando para a perna. Pedro olhou para baixo, para a própria perna, como se estivesse vendo pela primeira vez. Ela disse que eu era imperfeito, que as pessoas olhariam para mim e veriam fraqueza, que a família Sampaio de Albuquerque não podia ter um filho aleijado. Melhor um filho morto que um filho que envergonha. Você não é vergonha, ela que é. Pedro ergueu os olhos e, pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas real. Você realmente acredita nisso? Acredito, e vou provar para você. Mariarana sentou-se no chão ao lado do catre. Não sabia quanto tempo tinha antes que precisasse sair. Não sabia quando Dona Eulália poderia acordar, subir as escadas, descobrir a porta destrancada. Mas naquele momento, nenhum desses medos importava tanto quanto dar a Pedro algo que ele não tinha há 20 anos. Companhia, me conta sobre você, pediu ela. Sobre quem você é além desse quarto? Pedro hesitou, passou a mão pelos cabelos longos, nervoso. Não sei se sou alguém além desse quarto. É tudo que eu conheço desde que tinha 3 anos. Você lembra de antes? Fragmentos. Lembro de luz, muita luz. Lembro de vozes. Lembro da minha mãe sorrindo antes dela parar de sorrir. Quando olhava para mim, lembro de um jardim, flores vermelhas, rosas, acho, e lembro do dia em que ela me trouxe para cá. A voz dele ficou mais baixa, mais distante. Ela disse que era temporário, que eu ficaria aqui só até melhorar, mas eu nunca melhorei, porque não tinha nada para melhorar. Eu era assim, e ela não conseguia aceitar. Mariarana sentiu raiva subindo pela garganta. Raiva de Dona Eulália, raiva de uma sociedade que valorizava a aparência acima da humanidade, raiva de todos que tinham ouvido os rumores. As histórias sussurradas sobre o quarto trancado e escolhido. Não investigar. E seus irmãos? Você tinha irmãos? 2 irmãs, Beatriz e Carolina. Não sei nada sobre elas. Não sei se casaram, se tiveram filhos, se ainda estão vivas para elas. Eu morri quando era bebê. Fui enterrado sem corpo, chorado sem lágrimas verdadeiras. Elas vão saber a verdade. Todo mundo vai saber. Pedro a olhou com medo pela primeira vez. Mariarana, você não entende. Se ela descobrir que você abriu essa porta, ela não vai te perdoar. Ela é capaz de coisas que você nem imagina. Eu sei exatamente do que ela é capaz. Ela trancou o próprio filho. Por 20 anos. Não tenho ilusões sobre quem ela é. Então por que está fazendo isso? Mariarana pensou na pergunta. Pensou em todas as respostas possíveis. Mas a verdade era simples. Porque alguém tinha que fazer. E aconteceu de ser eu. Quem ouviu você pedindo água naquela madrugada, ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, os primeiros pássaros começavam a cantar. O sol começava a clarear. A madrugada estava terminando e com ela o tempo de Mariarana naquele quarto. Eu preciso ir, disse ela.
levantando-se, mas volto amanhã. E vou trazer coisas melhores, comida de verdade, roupa limpa, livros, se conseguir. Mariarana? Sim. Pedro a olhou com aqueles olhos que tinham visto tão pouco, mas entendido tanto. Obrigado por tudo, por me ver como pessoa, por não ter medo de mim. Nunca terei medo de você. Mariarana saiu do quarto, trancou a porta novamente e guardou a chave no mesmo lugar de antes. Suas mãos tremiam, mas não de medo, era a adrenalina, era a consciência do que tinha feito, do que estava fazendo. Não era mais só sobre dar comida escondida, era sobre planejar algo maior. Os dias seguintes foram os mais perigosos. Mariarana continuava suas tarefas normais durante o dia, mas à noite subia para o quarto de Pedro, levava livros velhos que pegava da biblioteca sem que ninguém notasse. Levava roupas que tinha consertado das sobras da costura. Levava notícias do mundo exterior e conversavam. Pedro tinha uma mente afiada, aguçada por anos de solidão forçada. Tinha aprendido sozinho não apenas a ler, mas a pensar, a questionar, a entender o mundo através dos fragmentos de jornais velhos que sua mãe deixava cair. Você sabia que a escravidão está sendo questionada? Disse ele uma noite. E nos jornais tem gente falando em abolição, em libertar todo mundo. Eu sei, mas falar é fácil, fazer é outra coisa. Você está fazendo? Está me libertando? Ainda não. Ainda estamos presos nessa mentira que sua mãe construiu. Então, o que vamos fazer? Mariarana tinha pensado nisso. Tinha passado noites inteiras pensando e tinha chegado a uma conclusão inevitável. Vamos expor a verdade publicamente, na frente de testemunhas que ela não possa calar. Pedro ficou pálido. Ela vai negar, vai dizer que sou impostor, vai me destruir. Não se tivermos provas, não se tivermos pessoas que acreditem em você. Quem acreditaria em mim contra a palavra dela? Mariarana sorriu, um sorriso determinado, quase feroz. Você se surpreenderia com quantas pessoas estão cansadas de fingir. Quantas pessoas sabem que tem algo errado nessa casa, mas nunca tiveram coragem de falar. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que fale primeiro. Mas os planos deles foram interrompidos mais cedo do que esperavam. Uma semana depois de Mariarana ter aberto a porta pela primeira vez, Rosa a confrontou. Foi na cozinha, bem cedo da manhã, antes de alguém mais acordar. Rosa estava preparando o café como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, algo mais duro. Eu sei o que você está fazendo, disse Rosa sem rodeios. Mariarana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não sei do que você está falando. Não me trate como idiota. Menina, eu vejo você subindo as escadas toda noite. Vejo comida sumindo da despensa. Vejo você escondendo coisas debaixo do avental. E ouvi barulhos vindos do corredor. Leste barulhos que não deveriam existir. O silêncio entre elas era espesso, como melaço. Você vai contar para ela? Perguntou Mariarana finalmente. Rosa ficou olhando para as mãos, para aquelas mãos velhas, calejadas, marcadas por décadas de trabalho forçado. Deveria. Qualquer pessoa com juízo deveria. MAS... Eu também já fui jovem. Também já achei que podia mudar as coisas. Também já quis fazer o que é certo ao invés do que é seguro. Rosa levantou os olhos e Mariarana viu algo ali que não tinha visto antes. Não era raiva, não era desaprovação, era cansaço e, talvez, só talvez, uma fagulha de esperança. Eu não vou contar, disse Rosa finalmente. Mas você precisa entender que o que está fazendo é perigoso, mais perigoso que você imagina. Dona Eulália não vai simplesmente te açoitar e te vender. Ela vai te destruir, vai fazer você desejar nunca ter nascido. Eu sei, e mesmo sabendo, vai continuar? Vou. Rosa balançou a cabeça, mas havia algo parecido, com admiração em seu rosto cansado. Então, pelo menos, seja esperta, seja cuidadosa. E quando chegar a hora de agir, haja rápido, porque Dona Eulália pode ser muitas coisas, mas burra não é. Se ela descobrir antes de você estar pronta, tudo vai desmoronar. Por que está me ajudando? Rosa não respondeu imediatamente. Ficou olhando pela janela da cozinha para os cafezais se estendendo, até o horizonte, para o mundo que tinha sido sua prisão por toda a vida, porque talvez seja a hora de alguém
finalmente falar a verdade nessa casa. Mesmo que eu não tenha coragem de ser essa pessoa, posso pelo menos não atrapalhar quem tem. Foi a conversa mais honesta que Mariarana já tinha tido com Rosa, e de certa forma foi também a mais assustadora, porque significava que o segredo estava vazando, que mais pessoas estavam percebendo que o tempo estava acabando. Naquela noite, quando Mariarana subiu para o quarto de Pedro, contou tudo. Rosa sabe. Ela disse que não vai contar, mas sabe. Pedro ficou tenso. Se ela sabe, outros podem saber também. Eu sei. Por isso precisamos agir logo, antes que sua mãe descubra. Como? Mariarana tinha pensado nisso o dia inteiro. Tinha elaborado um plano perigoso, arriscado, mas possível. Tem um baile daqui a 2 semanas na fazenda vizinha. Sua mãe vai. Metade da elite da região vai estar lá. Padres, barões, fazendeiros, todos juntos, e você vai aparecer no meio do baile, na frente de todo mundo. Vai contar sua história, vai mostrar para o mundo quem Dona Eulália Sampaio de Albuquerque realmente é. Pedro olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Eles vão me prender, vão me chamar de louco, vão me trancar de novo, talvez em lugar pior. Não se você tiver testemunhas, não se tivermos provas, não se sua história for tão clara, tão óbvia, que ninguém consiga fingir não acreditar. É suicídio, é liberdade. E naquele momento, olhando nos olhos de Pedro, Mariarana viu a decisão se formar medo, sim, hesitação, sim, mas também algo mais forte, vontade de existir, de ser visto, de reclamar os 20 anos que tinham sido roubados dele. Está bem, disse Pedro, vamos fazer isso. E assim o plano foi selado. 2 semanas, 14 dias. Depois disso, nada seria como antes. As 2 semanas seguintes passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo, durante o dia. Mariarana mantinha a rotina, limpava, cozinhava, servia, obedecia, mas sua mente estava sempre no plano, em cada detalhe que precisava ser ajustado, em cada risco que precisava ser calculado. À noite, subia para o quarto de Pedro e trabalhavam juntos. Primeiro, precisavam fortalecer Pedro. 20 anos sem sair daquele quarto tinham deixado seu corpo fraco. As pernas tremiam quando ele tentava ficar de pé por muito tempo. Os músculos tinham atrofiado pela falta de uso. Mariarana o ajudava a caminhar pelo pequeno espaço do quarto. Primeiro, apenas alguns passos. Depois, mais, devagar, com paciência. Como se estivessem construindo algo do zero, porque era exatamente isso que estavam fazendo. Dói, dizia Pedro, apoiado no ombro dela, suor escorrendo pelo rosto do esforço de dar 3 passos seguidos. Eu sei, mas você precisa conseguir andar até o salão, precisa entrar lá de pé, não sendo carregado. Precisa que vejam você como pessoa, não como inválido, mas eu sou inválido. Você tem uma perna torta, isso não te faz inválido, isso te faz humano. Pedro sorria nesses momentos, sorrisos pequenos, ainda inseguros, mas cada vez mais frequentes. Mariarana também trouxe roupas. Tinha pegado um terno velho que pertencia ao falecido marido de Dona Eulália, guardado em um baú empoeirado no sótão. Ninguém ia notar a falta, ninguém abria aquele baú há anos. Ajustou as medidas como pôde, costurando a luz de vela nas madrugadas. Não era perfeito, mas era digno. E dignidade era tudo que Pedro precisava. Você parece um cavalheiro, disse Mariarana quando ele vestiu o terno pela primeira vez. Pedro olhou para as próprias mãos, para o tecido escuro que cobria seu corpo magro. Tocou o colarinho da camisa branca como se fosse objeto sagrado. Faz 20 anos que não uso roupas de verdade, só trapos velhos que minha mãe deixava. Não pensa mais nela como sua mãe. Como devo pensar então? Como a mulher que te aprisionou, não como família. Família não faz isso. Pedro ficou quieto, processando aquelas palavras. Depois, assentiu devagar. Você tem razão. Ela deixou de ser minha mãe no momento em que trancou essa porta. Mas a preparação física era apenas parte do plano. A parte mais importante era a preparação emocional. Quando você entrar naquele salão, todo mundo vai olhar, explicava Mariarana. Vão ficar chocados, vão sussurrar. Alguns vão tentar te expulsar. Sua mãe vai negar tudo, vai dizer que você é impostor, que está louco, que isso é absurdo. E se acreditarem nela, não vão acreditar se você contar sua história direito,
Se você mostrar detalhes que só o filho verdadeiro saberia se você falar com calma, com clareza, sem raiva. Como vou falar sem raiva? Ela me roubou 20 anos. Eu sei. E você tem todo o direito de estar furioso. Mas raiva naquele momento vai te fazer parecer descontrolado, vai dar razão para duvidarem de você. Você precisa ser a pessoa mais serena do salão, precisa mostrar que está são, consciente, no controle de si mesmo. Pedro praticava à noite, praticava contar sua história, praticava responder as perguntas que sabiam, que viriam. Meu nome é Pedro Sampaio de Albuquerque. Sou filho de Dona Eulália Sampaio de Albuquerque e do falecido Coronel Joaquim de Albuquerque. Nasci em 12 de março de 1853. Tenho 2 irmãs, Beatriz e Carolina. Minha mãe me trancou em um quarto aos 3 anos de idade, porque nasci com a perna esquerda torta. Ela disse que eu era vergonha para a família, disse que era melhor eu estar morto, que vivo assim. Então me matou socialmente, fingiu meu funeral e me aprisionou por 20 anos. Dizia isso repetidas vezes, até que as palavras saíssem firmes, sem tremor na voz. Maria Arana observava com mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela coragem dele, tristeza pelo fato de que alguém precisasse ter essa coragem para simplesmente existir. Você vai conseguir, dizia ela sempre que via dúvida. Nos olhos dele, eu vou estar lá. Rosa vai estar lá. Você não está sozinho. Rosa vai mesmo ajudar. Ela não vai te defender abertamente, mas ela não vai negar se alguém perguntar sobre o quarto. Trancado. Isso já é muito vindo dela. Faltando 5 dias para o baile, algo quase arruinou tudo. Dona Eulália decidiu fazer uma limpeza geral na casa antes do evento. Queria que tudo estivesse impecável, já que algumas visitas ficariam hospedadas na fazenda depois do baile. Maria Arana, você vai limpar todos os quartos do 2º andar, ordenou Dona Eulália durante o café da manhã. Todos, inclusive os que estão fechados há tempo. O coração de Maria Arana parou. Todos. Sim, vou abrir os quartos de hóspedes que estavam trancados. Preciso ver o estado deles. E o quarto do corredor leste. Dona Eulália ficou tensa. Seus olhos ficaram duros como pedra. Aquele não. Aquele permanece como está. Não toque nele. Não se aproxime dele. Sim, senhora. Maria Arana saiu da sala com as pernas tremendo. Tinha sido por pouco. Se Dona Eulália tivesse decidido abrir aquele quarto específico, teria descoberto tudo. Teria visto Pedro mais forte, com roupas limpas, com olhos que não eram, mas de prisioneiro completamente quebrado. Teria acabado com o plano antes mesmo de começar. Naquela noite, Maria Arana contou a Pedro sobre o susto. Ela quase descobriu. Estamos chegando perto. Demais, Pedro estava sentado no catre, mãos tremendo, enquanto segurava um pedaço de pão que Maria Arana tinha trazido. Talvez devêssemos desistir. Talvez seja arriscado demais. Não, não vamos desistir agora. Faltam 5 dias. 5 dias e você estará livre ou morto. Ela não vai te matar na frente de testemunhas. Não, mas pode me trancar em lugar pior. Pode me mandar para um hospício. Pode inventar 1000 desculpas para me fazer desaparecer de novo. Maria Arana sentou-se ao lado dele no catre, pegou suas mãos tremendo entre as dela. Pedro, olha para mim. Ele ergueu os olhos. Você já está morto para o mundo. Já foi enterrado, chorado, esquecido. O que a gente vai fazer no baile é te ressuscitar. E sim, é perigoso. Sim, pode dar errado. Mas a alternativa é você ficar aqui para sempre. É morrer de verdade nesse quarto, sem que ninguém nunca saiba que você existiu além dessas 4 paredes. Você quer isso? Pedro ficou quieto por um longo momento. Depois balançou a cabeça. Não, não quero. Então vamos até o fim juntos. Nos dias seguintes, a Fazenda Santo Antônio se transformou em um redemoinho de preparativos. Dona Eulália contratou músicos da cidade, mandou vir flores de São Paulo, fez as escravas prepararem doces e salgados suficientes para alimentar metade da província. Era para ser a noite mais gloriosa da temporada social. Ia se tornar a noite mais vergonhosa da vida de Dona Eulália. Na véspera do baile, Maria Arana fez a última visita de preparação ao quarto de Pedro. Amanhã à noite, quando a festa estiver no auge, eu vou vir te buscar. Vamos descer juntos.
Você vai entrar no salão pela porta principal, como qualquer convidado entraria. E se alguém me parar antes, ninguém vai te parar. Vão estar todos ocupados com a festa, e você vai estar vestido como cavalheiro. Ninguém vai desconfiar até ser tarde demais. Pedro respirou fundo. Parecia mais velho agora, depois de 2 semanas de exercício e comida adequada, ainda magro, ainda pálido, mas com olhos mais vivos, com postura mais ereta, com esperança. Mariarana, disse ele quando ela estava prestes a sair, se tudo dar errado amanhã. Quero que você saiba que esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez em 20 anos, me sente humano de novo. Isso foi por sua causa. Mariarana sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas assegurou, não vai dar errado, vai dar certo. E quando amanhecer depois de amanhã, você vai estar livre de verdade. Desceu as escadas pela última vez, como cúmplice secreta. Na próxima vez que subisse, seria como libertadora. Naquela noite, na senzala, Mariarana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de sapê, ouvindo os sons noturnos da fazenda, grilos, vento nas árvores, alguém tossindo na escuridão. Pensou em tudo que poderia dar errado. Pensou em açoites, em ser vendida, em coisas piores que não queria nomear, mas também pensou em Pedro. Caminhando sob o sol pela primeira vez em 20 anos, pensou nele respirando ar livre. Pensou nele sendo visto, reconhecido, validado como pessoa que sempre deveria ter sido, e decidiu que valia o risco. Algumas causas valem qualquer preço, e a liberdade era uma delas. Quando o sol nasceu no dia do baile, Mariarana levantou-se com determinação renovada. Hoje era o dia, hoje a verdade seria revelada, e nada, nem Dona Eulália, nem o medo, nem a sociedade inteira iria impedir isso. A casa estava em caos organizado durante todo o dia. Músicos chegaram e começaram a afinar instrumentos. Flores foram arranjadas em vasos de cristal. Mesas foram cobertas com toalhas de linho bordado. Prataria foi polida até brilhar. Dona Eulália supervisionava tudo com um olhar de águia, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Não fazia ideia de que a perfeição que tanto buscava estava prestes a se despedaçar. Quando a noite caiu e os primeiros convidados começaram a chegar, a fazenda Santo Antônio brilhava como uma joia sob o luar. Lampiões iluminavam os jardins, música flutuava pelas janelas abertas, risadas educadas ecoavam pelo ar. Era tudo muito civilizado, muito elegante, muito falso. Mariarana observava de longe, vestindo seu uniforme simples de escrava doméstica, servindo bebidas, recolhendo pratos vazios e esperando o momento certo, o momento em que a máscara de Dona Eulália cairia para nunca mais ser recolocada. Faltava 1 hora, apenas 1 hora, até que 20 anos de mentiras desmoronassem, e Mariarana estava pronta. Às 10 horas da noite, o baile estava no seu auge. O salão principal da fazenda vizinha transbordava de gente, barões e baronesas, fazendeiros e suas esposas, padres, comerciantes ricos, toda a elite da região reunida em uma celebração de riqueza estatas. Os vestidos das mulheres brilhavam sob a luz dos candelabros. Os homens conversavam sobre política, café, escravos, negócios. Dona Eulália estava radiante, vestido de seda verde escuro e esmeralda no pescoço, leque pintado à mão. Sorria, cumprimentava, aceitava elogios sobre como sua fazenda estava próspera. Como ela tinha se saído bem mesmo sendo viúva, era a imagem perfeita da respeitabilidade. Por mais meia hora, Mariarana estava nos fundos do salão, junto com outros escravos que serviam a festa. Carregava uma bandeja com taças de vinho, oferecendo aos convidados que passavam sem realmente olhar para ela. Para eles, ela era invisível, apenas mais uma peça da engrenagem que mantinha suas vidas confortáveis. Mas hoje essa invisibilidade era vantagem. Ninguém notou quando ela colocou a bandeja vazia sobre uma mesa e saiu discretamente do salão. Ninguém viu quando subiu as escadas até o segundo andar da casa. Ninguém prestou atenção quando ela destrancou a porta de um dos quartos de hóspedes, onde tinha escondido Pedro horas antes. Ele estava sentado na beira da cama, vestindo o terno escuro que ela tinha ajustado, os cabelos cortados e penteados, a barba aparada. Parecia um cavalheiro. Parecia alguém
que pertencia àquele mundo de luxo, exceto pelos olhos. Os olhos ainda carregavam 20 anos de prisão. Está na hora, disse Mariarana. Pedro levantou-se. As pernas tremiam, mas se mantiveram firmes. 2 semanas de prática tinham feito diferença. Eu consigo, disse ele, mais para si mesmo que para ela. Eu consigo fazer isso. Você não está sozinho. Eu vou estar lá o tempo todo. Desceram as escadas devagar. Mariarana ia na frente. Verificando se o caminho estava livre, Pedro vinha atrás, cada passo medido, cada respiração controlada. Quando chegaram ao corredor que levava ao salão principal, pararam. Lá dentro, a música tocava, risadas ecoavam. A festa continuava alheia ao que estava prestes a acontecer. Lembra do que vai dizer? Perguntou Mariarana. Lembro. Meu nome, minha história, a verdade. E se ela negar, vou continuar falando com calma, com clareza, até que alguém acredite. Mariarana sentiu, respirou fundo e então abriu as portas duplas que davam para o salão. A música continuou tocando por alguns segundos, depois parou. Uma por uma, as conversas foram morrendo. As cabeças viravam, os olhos se fixavam no homem de terno escuro, parado na entrada do salão, apoiado em uma bengala. Improvisada, o silêncio se espalhou como ondas em um lago parado. Pedro deu o primeiro passo para dentro do salão. Foi quando Dona Eulália o viu. Seu rosto empalideceu instantaneamente. A taça de vinho escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão de mármore. Ela cambaleou, segurando-se na mesa mais próxima para não cair. Não, sussurrou ela. Depois, mais alto. Não, isso não é possível. Pedro continuou caminhando devagar, mancando visivelmente, mas com dignidade. Caminhou até o centro do salão, onde todos podiam vê-lo claramente, e então falou. Sua voz estava rouca de quem passara anos sem usá-la adequadamente, mas era firme, era clara, era impossível de ignorar. Meu nome é Pedro Sampaio de Albuquerque. Sou filho de Dona Eulália Sampaio, de Albuquerque, do falecido coronel Joaquim de Albuquerque. Nasci em 12 de março de 1853. Tenho 2 irmãs, Beatriz e Carolina. Murmúrios explodiram pelo salão. Pessoas se entreolhavam, confusas, chocadas. Isso é absurdo, gritou Dona Eulália, recuperando a voz. Esse homem é impostor, é louco. Guardas, tirem ele daqui. Mas ninguém se move. Todos estavam paralisados, observando. Pedro continuou como se ela não tivesse falado. Eu tinha 3 anos quando minha mãe me trancou em um quarto. Ela disse que era temporário, que era para meu próprio bem. Mas o temporário durou 20 anos. 20 anos em um quarto trancado, porque eu nasci com a perna torta, porque ela tinha vergonha de mim. Porque para ela era melhor eu estar morto que imperfeito. Mentiras, Dona Eulália estava. Desesperada agora, olhando ao redor em busca de apoio. Meu filho morreu há 20 anos, todos sabem disso. Teve funeral, foi enterrado. Foi enterrado um caixão vazio, disse Pedro. A voz dele não. Tinha raiva, tinha apenas tristeza profunda. Eu ouvi você chorar naquele funeral. Ouvi através da porta trancada do meu quarto. Você chorou lágrimas falsas por um filho que estava vivo. 3 andares acima de onde você estava. Um padre idoso se adiantou, olhando para Pedro com mistura de horror e fascínio. Como podemos saber que você está dizendo a verdade? Pedro virou-se para ele. Na parede leste do meu quarto, há um desenho que eu fiz quando tinha 7 anos. É um sol. Fiz com carvão roubado das cinzas do lampião que minha mãe deixava queimar. Desenhei porque queria lembrar como era a luz. Na parede norte há marcações. 7.300 riscos, um para cada dia que passei trancado. Contem. Vão ver que corresponde exatamente a 20 anos. Dona Eulália cambaleou novamente. Ele invadiu a casa, viu essas coisas. Isso não prova nada. Então pergunte sobre coisas que só seu filho saberia, disse alguém na multidão. O padre assentiu, olhou para Dona Eulália. Dona Eulália, se esse homem é impostor, será fácil desmascarar. Pergunte algo que apenas seu falecido filho poderia saber. Dona Eulália abriu e fechou a boca várias vezes. Seus olhos pulavam de Pedro para os convidados, procurando uma escapatória que não existia. Isso é ridículo. Não vou me submeter a ... pergunte. A voz veio do fundo do salão.
Era uma mulher mais velha, vestido azul, cabelos grisalhos presos em coque elegante. Mariarana a reconheceu. Era a baronesa de Itapeva, uma das mulheres mais respeitadas da região. Se seu filho realmente está morto, você não tem nada a temer. Dessas perguntas, pergunte. Dona Eulália estava encurralada, olhou para Pedro com ódio puro. Está bem. Se você é meu filho, me diga, qual era o nome da sua ama de leite? Maria das Dores. Respondeu Pedro sem hesitar. Ela tinha uma marca de nascença no braço esquerdo em forma de meia-lua. Cantava uma canção sobre passarinhos quando meninava. Você a vendeu quando eu tinha 2 anos. Porque disse que ela estava me mimando demais. Dona Eulália ficou branca como papel. E meu marido, seu suposto pai, como ele morreu? Caiu do cavalo durante uma tempestade, bateu a cabeça em uma pedra, demorou 3 dias para morrer. Eu tinha 3 anos, mas lembro de ouvir você chorando no quarto ao lado do meu. Lembro que você usou vestido preto por 1 ano inteiro. As perguntas continuaram, cada uma mais específica que a anterior, e Pedro respondia todas. Detalhes que nenhum impostor poderia saber. Memórias que apenas alguém que tinha vivido naquela casa poderia ter. A multidão começou a murmurar mais alto. Olhares de choque, desaprovação começaram a se voltar para Dona Eulália. Foi quando Rosa apareceu. A velha escrava saiu das sombras, onde os serviçais esperavam. Caminhou até o centro do salão, perto de Pedro, e virou-se para encarar Dona Eulália. É verdade, disse Rosa. Sua voz era baixa, mas no silêncio absoluto do salão todos ouviram. Eu estava lá quando ela trancou o menino. Eu a vi subir com comida todo dia por 20 anos. Eu sabia, todos nós sabíamos, mas tínhamos medo de falar. Rosa, sussurrou Dona Eulália, a voz quebrada. Como você ousa? Ousei, porque não posso mais viver com essa mentira. Não posso mais fingir que não vi. Esse menino passou 20 anos trancado porque a senhora tinha vergonha dele. E isso é errado. Sempre foi errado. A baronesa de Itapeva se aproximou de Pedro, estudou seu rosto cuidadosamente. Você tem os olhos de sua mãe e o queixo de seu pai. Eu conheci o coronel Joaquim. Você é dele, não há dúvida. Ela virou-se para Dona Eulália com expressão de nojo absoluto. O que você fez é monstruoso. Trancar o próprio filho como se fosse um animal. E por quê? Por orgulho, por vaidade. Dona Eulália não tinha mais palavras. Estava cercada por olhares acusadores, por sussurros de horror, por julgamento moral do qual ela nunca poderia escapar. Pedro deu mais um passo em direção a ela. Eu perdoo. Você? Foram palavras que ninguém esperava. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Eu perdoo, repetiu Pedro. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço viver sem carregar o peso do seu ódio. Você me roubou 20 anos, mas não vai roubar o resto da minha vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Eulália. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de vergonha exposta, de reputação destruída, de mundo desmoronando. Ela virou-se e correu do salão. Ninguém a seguiu. O padre foi o primeiro a se aproximar de Pedro. Colocou a mão em seu ombro. Você precisa de cuidados, de comida adequada, de um lugar para ficar enquanto se recupera. Ele pode ficar comigo, disse a baronesa, pelo tempo que precisar. Outras vozes se juntaram, oferecendo ajuda, oferecendo abrigo, oferecendo justiça. Mariarana observava de longe, lágrimas correndo pelo rosto. Tinha dado certo. Contra todas as probabilidades, tinha dado certo. Pedro olhou através do salão e encontrou seus olhos. Sorriu, um sorriso verdadeiro, completo, livre. E naquele sorriso, Mariarana viu 20 anos de escuridão finalmente sendo substituídos por luz. A festa tinha acabado, mas para Pedro a vida estava apenas começando. Os dias seguintes ao baile foram como o despertar de um pesadelo longo. Pedro foi levado para a casa da baronesa de Itapeva, onde recebeu cuidados médicos adequados pela primeira vez em 20 anos. Um médico veio de São Paulo especialmente para examiná-lo. Diagnosticou desnutrição severa, atrofia muscular e problemas de visão, causados por anos na escuridão, mas nada que não pudesse ser tratado com tempo, paciência e cuidado. Você teve sorte, disse o médico. Mais 1 ano naquele quarto e as consequências poderiam ter sido irreversíveis. Pedro apenas assentiu.
Não se sentia sortudo, mas se sentia vivo. E isso era mais do que tinha sentido por 2 décadas. A notícia do que aconteceu no baile se espalhou pela região como fogo em capim seco. Cada fazenda, cada vila, cada igreja discutia o escândalo. A viúva respeitável que tinha trancado o próprio filho por 20 anos. O filho que havia ressurgido dos mortos. Para expor a verdade, algumas pessoas não acreditavam, diziam que era impossível, que devia haver explicação. Mas a maioria acreditava, porque tinham visto com os próprios olhos, porque tinham ouvido. As perguntas e respostas, porque Rosa tinha testemunhado, porque a própria Dona Eulália não tinha conseguido negar convincentemente. Dona Eulália não foi vista em público desde aquela noite. Trancou-se na fazenda Santo Antônio, recusando visitas, recusando sair. Diziam que ela passava os dias no quarto que tinha sido de Pedro, sentada no chão, olhando para as paredes marcadas com riscos de carvão. Alguns achavam que ela merecia piedade. A maioria achava que ela merecia exatamente o que estava recebendo: solidão autoimposta, vergonha pública, o mesmo isolamento que tinha infligido ao filho. As irmãs de Pedro, Beatriz e Carolina, vieram visitá-lo 2 semanas depois da revelação. Eram mulheres adultas agora. Beatriz tinha 28 anos, casada com um comerciante de café. Carolina tinha 25, noiva de um advogado do Rio de Janeiro. Ambas tinham crescido acreditando que o irmão estava morto. O encontro foi estranho, doloroso, necessário. Elas entraram na sala onde Pedro estava sentado lendo um livro que a baronesa tinha emprestado. Ele levantou os olhos e viu 2 mulheres que eram ao mesmo tempo familiares e completamente desconhecidas. Pedro sussurrou Beatriz. A voz tremendo. "Oh", respondeu ele. Não sabia o que mais dizer. Carolina começou a chorar imediatamente. Caiu de joelhos ao lado da cadeira dele. "Nós não sabíamos. Você precisa acreditar em nós. Nós realmente achávamos que você tinha morrido. Mamãe D.S. ... Ela nos fez acreditar." "Eu sei", disse Pedro. E era verdade. Ele sabia. Elas eram crianças quando ele foi trancado. Não tinham culpa. Eram vítimas da mesma mentira, só que de forma diferente. Beatriz se aproximou devagar, como se temesse que ele fosse desaparecer se ela se movesse muito rápido. "Pode nos perdoar por não saber, por não procurar, por acreditar na mentira dela." Pedro pensou na pergunta, pensou em 20 anos de solidão. Pensou em quantas vezes tinha imaginado como seria ter irmãos, ter família, ter alguém ali. Das 4 paredes, não há nada para perdoar. Vocês foram enganadas, tanto quanto eu fui aprisionado. Nossa mãe nos roubou uns dos outros, mas não precisa continuar assim. Podemos recuperar o tempo perdido, se vocês quiserem. Elas queriam, desesperadamente. Passaram horas conversando naquele dia. Pedro aprendendo sobre as vidas delas, elas aprendendo sobre a vida dele ou a falta dela. Choraram juntos, riram juntos, hesitantes no começo, mas cada vez mais genuínos. No final da tarde, quando estavam se preparando para ir embora, Carolina perguntou o que Pedro ia fazer agora. "Não sei", admitiu ele. "Pela primeira vez na vida, tenho escolhas. É assustador. Você pode vir morar comigo e meu marido", ofereceu Beatriz. "Temos casa grande. Você seria bem-vindo. Ou comigo", acrescentou Carolina. "Vamos para o Rio depois do casamento. Cidade grande, oportunidades." Pedro sorriu. Sorriu porque tinha opções, porque tinha pessoas oferecendo lares, porque tinha futuro. "Vou pensar, mas obrigado por virem, por quererem me conhecer apesar de tudo. Você é nosso irmão", disse Beatriz firmemente. "Sempre foi, sempre será." Depois que elas saíram, Pedro ficou sentado na varanda da casa da baronesa, olhando para o pôr do sol. Era algo que tinha visto apenas através de frestas de porta por 20 anos. Agora podia ver completamente todo o seu pintado de laranja, rosa, roxo, nuvens se movendo, pássaros voando. Era a coisa mais linda que já tinha visto. "Você está bem?" A voz veio de trás dele. Era Maria Arana. Ela tinha vindo visitar, como fazia todo dia desde a noite do baile. "Estou", respondeu Pedro. "Melhor do que bem. Estou livre." Maria Arana sentou-se ao lado dele, nos degraus da varanda. "Suas irmãs parecem boas pessoas." "São, e querem me conhecer." "Querem ter um irmão depois de tudo." "Claro que querem."
Você é digno de ser conhecido. Sempre foi. Pedro olhou para ela, para a mulher que tinha arriscado tudo para libertá-lo, para a escrava que tinha mais coragem e compaixão que qualquer pessoa livre que ele conhecera. E você, o que vai fazer agora? Mariarana ficou quieta por um momento. A baronesa me ofereceu emprego aqui, não como escrava, como funcionária paga. Ela disse que o que eu fiz foi corajoso e que coragem merece ser recompensada. E você vai aceitar? Vou, pelo menos por enquanto, até descobrir o que mais quero fazer. Você salva minha vida, Mariarana, sabe disso, né? Se não fosse você, eu teria morrido naquele quarto, esquecido, apagado. Você se salvo. Eu só abri a porta. Você fez mais que isso. Você me mostrou que eu importava, que eu existia, que minha vida tinha valor, e isso mudou tudo. Ficaram sentados em silêncio confortável, observando o sol desaparecer no horizonte. Duas pessoas que o destino tinha juntado de forma improvável, uma escrava e um prisioneiro agora, ambos um pouco mais livres do que eram antes. Nas semanas seguintes, a vida de Pedro começou a tomar forma. A baronesa o ajudou a recuperar documentos, a provar legalmente quem ele era. Advogados foram contratados para lidar com questões de herança. Pedro era herdeiro legítimo de metade da Fazenda Santo Antônio. Dona Eulália tentou contestar, mas não tinha como. Testemunhas demais, provas demais. A verdade era inegável. No final, foi decidido que a fazenda seria dividida. Metade para Pedro, metade para as irmãs. Dona Eulália poderia continuar morando lá, mas sem poder de decisão, sem autoridade, reduzida a inquilina na própria casa. Alguns diziam que era cruel. Pedro achava que era justo. Ele visitou a fazenda apenas uma vez, 3 meses depois da revelação. Foi ao quarto onde tinha passado 20 anos. As paredes ainda estavam lá, com os riscos contando dias. Roubados. Ficou ali por alguns minutos, olhando para aquele espaço pequeno e escuro que tinha sido seu mundo inteiro por tanto tempo. Depois, saiu, fechou a porta e mandou lacrá-la não com tranca, mas com tijolos e argamassa, transformando aquele quarto em túmulo do que ele tinha sido, monumento do que nunca deveria ter acontecido. Nunca mais, disse ele para o pedreiro que fazia o trabalho. Ninguém nunca mais vai ficar trancado atrás dessa porta. O pedreiro assentiu e continuou seu trabalho. Pedro desceu as escadas pela última vez. Passou pela sala onde Dona Eulália estava sentada. Olhando pela janela, ela virou a cabeça quando ele passou, mas não disse nada. Ele também não. Não havia mais nada a dizer. 6 meses depois da noite do baile, Pedro estava morando no Rio de Janeiro com Carolina e seu marido. Tinha começado a trabalhar em um escritório de advocacia, ajudando com documentos, aprendendo sobre leis. Sua perna torta não o impedia de nada, era apenas parte de quem ele era. Mariarana tinha aceitado a oferta da baronesa e estava trabalhando como governanta, juntando dinheiro, fazendo planos próprios. Eles se escreviam toda semana, cartas longas contando sobre suas vidas, sobre descobertas, sobre liberdades pequenas que ainda pareciam milagres. E a história dele se espalhou não apenas na região, mas além. Jornais de São Paulo e Rio publicaram artigos. A história do filho trancado por 20 anos, da escrava que o libertou, da verdade que não podia mais ser escondida. Algumas pessoas começaram a questionar outras verdades escondidas, outros segredos que famílias ricas mantinham, outras injustiças que eram aceitas porque ninguém ousava falar. A mudança era lenta, mas estava acontecendo. E tudo tinha começado com um pedaço de pano puxado por baixo de uma porta, com um pedido simples de água, com uma pessoa que decidiu ver ao invés de fingir não ver. E você, que acompanhou esta história até aqui, o que você acha? Você acredita que ainda existem verdades trancadas, segredos mantidos por vergonha ou conveniência, pessoas invisibilizadas porque é mais fácil fingir que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque perguntas como esta ainda são relevantes em nosso mundo atual, onde escolhemos todo dia entre ver ou desviar o olhar. Se esta história te fez pensar, te emocionou ou te deixou desconfortável, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda existem muitas histórias como estas histórias que precisam ser contadas. Verdades que precisam ser reveladas. Vozes que precisam ser ouvidas.
Se você curte os nossos vídeos, não deixe esse canal morrer. Inscreva-se no canal e já compartilhe os nossos vídeos. Escreva libertação nos comentários. Uma palavra só, libertação. E eu agradeço cada comentário, cada um de vocês. Compartilhe este vídeo, use aquela opção que o YouTube tem, ajude o algoritmo a levar essa história para mais gente. Por quê? Porque histórias assim não podem ser esquecidas, porque verdades assim não podem voltar para dentro da caixa. E porque, enquanto houver pessoas dispostas a ver, a falar, a agir, sempre haverá esperança de mudança. Valeu por assistir, valeu por estar aqui, valeu por se importar. E se você puder, pague o café do narrador, ajude o canal a continuar trazendo essas histórias. Porque no fim é isso que importa, contar as histórias que precisam ser contadas. Pedro nunca mais voltou para aquele quarto, mas também nunca esqueceu, e nem nós deveríamos, porque histórias como essa, histórias de pessoas trancadas, silenciadas, apagadas, elas não são apenas do passado. Elas acontecem ainda hoje, de formas diferentes, em lugares diferentes, por razões diferentes. E toda vez que escolhemos ver, ao invés de desviar o olhar, toda vez que escolhemos agir, ao invés de ficar em silêncio, toda vez que escolhemos a verdade ao invés da conveniência, abrimos uma porta, libertamos alguém, mudamos o mundo, uma pessoa por vez, assim como Mariarana fez, assim como você pode fazer. Talvez você nunca abra uma porta literalmente trancada por 20 anos, mas todo dia você encontra pessoas trancadas em suas próprias solidões, medos, dores, e tudo que elas precisam é de alguém que veja, que se importe, que estenda a mão. Esse alguém pode ser você hoje mesmo. A história de Pedro e Mariarana não é apenas sobre o passado, é sobre agora, sobre aquele vizinho que você não vê há semanas, sobre aquela pessoa da família que está estranhamente quieta, sobre aquele colega que sorri, mas os olhos estão apagados. Quantas pessoas ao seu redor estão vivendo em quartos invisíveis, presas em dores que ninguém pergunta sobre, carregando pesos que ninguém oferece ajuda para dividir, esperando apenas que alguém perceba que elas existem, que importam, que merecem ser vistas. Mariarana não tinha superpoderes, não era rica, não tinha influência, tinha apenas olhos que escolheram ver e um coração que escolheu agir. E isso foi suficiente para mudar uma vida inteira. Você tem esse mesmo poder. Não precisa fazer grandes gestos heróicos. Às vezes é só perguntar, você está bem? E realmente esperar pela resposta. Às vezes é só estar presente. Pequenas ações de bondade criam ondas que você nunca vai medir completamente. Aquele bom dia pode ser a primeira gentileza que alguém recebe em semanas. Aquele abraço pode ser o que segura alguém em um dia difícil. Aquela ligação pode impedir uma solidão mortal. Pedro passou 20 anos esperando que alguém visse. Alguém finalmente viu. Hoje, alguém pode estar esperando que você veja também. E quando você vê, quando você estende a mão, você não está apenas ajudando alguém, você está sendo humano da forma mais bonita possível. E o mundo precisa urgentemente disso, de mais gente como Mariarana, de mais gente como você pode ser. Obrigado por assistir e acompanhar o canal Sussurros da Noite.